Ser humanos de todo o Brasil, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Beabá da Física. Eu sou o professor Leandrinho e trago para vocês velocidade relativa dentro de movimento uniforme. Se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve, assista todas as aulas cinemática, termologia, eletricidade, questões resolvidas de Enem, de PISM, vai lá, se diverte, estude bastante do que você precisa aqui no canal, beleza? Tem tudo que você precisa. Vamos então? Velocidade relativa dentro de MU, movimento uniforme. Fica comigo. Em definitivo, velocidade relativa, títulos em apostilas, livros também, está como encontro de móveis ou ultrapassagem. Claro, porque você consegue resolver utilizando a função horária da posição. E nós vamos mostrar isso também no exercício. Mas eu costumo dizer para o meu aluno, vamos pela forma mais rápida, pela forma mais ligeira, não perder tempo no concurso vestibular. Então vamos fazer por velocidade relativa. É claro, fazendo por velocidade relativa relacionado ao quê? Então a gente vai usar referenciais aí bem interessantes para o estudo de velocidade relativa, ou seja, encontro de móveis usando essa velocidade relativa. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui um móvel A indo horizontalmente, se movimentando horizontalmente para a direita, e o móvel B na mesma direção e no mesmo sentido, também horizontalmente para a direita. Vamos lembrar que os dois estão se movendo com velocidade constante, estamos dentro de MU, movimento uniforme, tá? Então, eles movem-se com velocidade constante, tá? Vamos supor, o A tem que estar mais rápido que o B, óbvio, para encontrar, então o A está a cada 10 metros a cada segundo, e o B está a 5 metros a cada segundo. Claro que em um momento, o A vai encontrar o B, já que ele está mais rápido. Mas inicialmente, nesse tempo zero, o A está a uma distância D desse móvel B, Então, o que é velocidade relativa no geral? Velocidade relativa eu vou chamar de VR. Velocidade relativa é a diferença da velocidade do móvel A, que é o mais rápido, pela velocidade do móvel B. Essa é a velocidade relativa no geral. Claro que agora nós vamos ter que ver o sentido em que esses dois móveis estão percorrendo na trajetória. No primeiro caso, eles estão o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Quando a gente tem a situação, as velocidades estão no mesmo sentido da trajetória, então são positivas. Velocidade relativa será igual o quê? A essa distância relativa entre os dois. Em um dado momento, o que acontece? É como se você adotasse o A, o ponto zero de partida, e o B está distante quanto de A? Ao passar do tempo, o A vai ter que, para alcançar B, tirar essa diferença de distância, Não vão se encontrar ali, obviamente, mas ele vai ter que tirar essa diferença de distância. Então, por isso que a relação é a distância relativa entre eles, D, sobre o quê? Sobre TE. Leandrinho, quem é esse TE? É o tempo de encontro, é o tempo em que, ao tirar essa distância D, essa diferença de distância D, eles vão se encontrar em um determinado ponto, beleza? E aí, como fica a expressão aplicando a velocidade relativa na mesma direção e no mesmo sentido? VA menos VB será igual a distância relativa entre eles sobre o tempo de encontro. E aí, o que pode pedir? Qual é o tempo em que o móvel A levou para alcançar o móvel B? Ou ultrapassar o móvel B, Qual é a posição em que eles se encontraram? Interessante isso, porque se eu usar o A como referência, o A parte do zero. Se eu usar o B já vai partir de uma posição inicial D e vai se encontrar, com o A vai encontrar esse B em um outro ponto que eu chamarei de X. Mas ele vai partir da posição D, não da posição zero como A. Então, essa posição de encontro, esse ponto de encontro, a gente costuma adotar o A como referência. Então, a gente pega as informações de A, aplicando, claro, V igual a ΔS sobre ΔT normalmente, tranquilo? Quando for utilizar as funções horárias que eu vou fazer no exercício, a função horária lá está prontinha, basta colocar o tempo de encontro TE, beleza? Na função do A ou na função do B também. Vamos aqui embaixo agora? Olha que interessante aqui embaixo,
aqui embaixo o móvel A está a favor da trajetória, mas o B, olha, está em sentido contrário. Que interessante, porque quando um móvel está em sentido contrário, movimento retrógrado, vimos isso na aula passada, né? Vou deixar o cardzinho para vocês, sua velocidade negativa. E aí vai mudar ali na velocidade relativa, né? Pois velocidade relativa será a distância relativa entre os dois sobre o tempo de encontro. Só que a velocidade do B é negativa. Então vai ficar VA, velocidade relativa, hein? Menos, abre parênteses, menos VB. Porque o B está o quê? Está com sentido contrário da trajetória. Igual a D sobre o tempo de encontro. Beleza, como é que ficaria isso aqui? Menos, menos vira mais. Então, VA, olha que interessante, mais VB é igual à distância relativa entre os dois sobre o tempo de encontro. E aí pode fazer as mesmas perguntas que fariam no primeiro caso. Qual é o tempo de encontro? Né? Vai passar um pelo outro, que os móveis vão se cruzar, porque estão em sentidos contrários, né? Que um vai ultrapassar o outro, né? Mas em pistas diferentes. E observe, fisicamente, vamos lá, quando você está em algum móvel, uma bicicleta elétrica, uma motocicleta, um carro, um caminhão. Quando você está observando um outro móvel no mesmo sentido que você, quando você olha para ele, né, você no seu móvel, e aí você está olhando para ele. Qual é a sensação que você tem? Que o móvel do lado, ou até mesmo o seu, não está com a velocidade real do velocímetro. Não é verdade? Quando você olha, parece estar mais lento. Está ali, ó, porque a velocidade relativa você está usando como referencial, né, olhando para o móvel, né, adotando e sentindo como está o movimento seu, ou ao contrário, né? Pegando o seu como referencial e sentindo como está o movimento do outro. Velocidade relativa entre A e B é a diferença. Então vamos supor, 110 km por hora está o meu móvel, 80 está o outro. Diferença, 110 menos 80, né? 30. Então seriam 30 km por hora o sentimento da velocidade, ou seja, a velocidade relativa tua com relação a quem? Aquele outro móvel. Está a 30 km por hora. Agora, quando você está a 110, passando por outro em pista contrária, cruzando, passa que você rápido, você nem vê. Por quê? A sensação que você está, ou ele, mais rápido um com o outro, né? Um do outro. Então você vai pegar o 110 e somar com 80. Parece que você passou por ele a 190 km por hora. Ou seja, aplicação real de velocidade relativa. Gostou? Deixe seu joinha, faça a pergunta que você quiser, que eu vou estar ajudando com muito prazer. Hashtag Física na Veia. Beijos e até a próxima aula.